linfonodos e baço, nós vamos ver esses linfócitos T naive chegando e interagindo com células dendríticas. Essas células dendríticas são células que conseguem fagocitar os antígenos que são trazidos pela linfa para dentro desses órgãos, processar esses antígenos e apresentar esses antígenos principalmente através do MHC de classe 2, interagindo principalmente também com linfócitos T helper. Bom, é interessante a gente dar uma olhada nesse processo de fagocitar um antígeno e apresentar. Por quê? Porque a fagocitose do antígeno usa mecanismos inatos, mas a apresentação e o reconhecimento desses antígenos já começa a utilizar mecanismos adaptativos. Então, através de receptores de reconhecimento padrão, as células dendríticas identificam os antígenos que são estranhos, identificam PAMPs, e vão então reter, através de fagocitose, esses patógenos, fragmentar e apresentar. Esse processo a gente também já conhece. Nós sabemos que as moléculas de MHC dentro das células dendríticas são produzidas em retículos endoplasmáticos e as vesículas do retículo endoplasmático se fundem com os fagossomas de forma que os antígenos já fragmentados podem fornecer peptídeos para ligar na fenda do MHC de classe 2 e essas vesículas caminham do sistema retículo endoplasmático até a membrana citoplasmática, trazendo tudo isso para o lado externo da célula. Então, é isso que a gente vê aqui na ilustração, uma célula dendrítica amarelinha fazendo a fagocitose de PAMPs e também fazendo a apresentação de peptídeos desses antígenos no TCR, no MHC de classe 2, que vai agora interagir com o TCR de linfócitos, ok? Esses linfócitos T helper, que agora estão reconhecendo o MHC classe 2, fazem esse reconhecimento do MHC e peptídeo através do TCR e da classe do MHC através da molécula CD4. E nós observamos também aqui que nós temos nessa sinapse a ligação entre o B80 e o CD28, né, numa forma de correceptores, dando estabilidade para essa sinapse e dando para o linfócito T naive sinais suficientes de ativação. Nós vemos aqui ainda uma produção de citocinas do macrófago para o linfócito. Então a gente vê que as citocinas saem das células dendríticas, né, dessas células apresentadoras de antígeno, e vem na direção da membrana do linfócito T, representado aqui em azul, e ele tem ali um receptor para essas citocinas. Então, o linfócito T, nessa sinapse, ele recebe um conjunto muito grande de informação. Ele identifica um peptídeo estranho, ele identifica um MHC próprio, ele identifica que esse MHC é de classe 2, ou seja, esse peptídeo ele foi fagocitado, ele é exógeno, ele recebe sinais de citocinas descrevendo a intensidade e o tipo de processo inflamatório, e essa coleção de sinais é que vai fazer com que o linfócito naive saia de um estado de repouso e entre num estado ativado. Bom, vou deixar um esquema descrevendo tudo isso que eu falei e vou mostrar então aqui um detalhamento ainda desses sinais de ativação. Então, nós classificamos como primeiro sinal a interação que acontece entre o MHC e o TCR. E o segundo sinal, a interação entre o CD28 e o B80. Então, são correceptores. Isso é fundamental para linfócitos naive. Se a gente estivesse falando de linfócitos de memória interagindo com macrófagos, os segundos sinais não seriam necessários, ok? Por último, a gente vê aí esse conjunto de citocinas descrevendo, né, ou influenciando na diferenciação do linfócito T, ok? Bom, ainda nesse processo de ativação, nós vemos que
os segundos mensageiros gerados por essa sinapse entre célula dendrítica e linfócito T helper naive vai fazer com que esse T helper produza uma citocina chamada IL-2, que nós já conhecemos ela porque ela é o principal exemplo de uma citocina autócrina, ou seja, o linfócito T helper produz a IL-2 e ele mesmo produz o receptor para IL-2. A IL-2 vai induzir esse linfócito T helper a fazer expansão clonal, ou seja, ele vai fazer mitose. E de uma célula eu vou obter um clone de células. Isso significa também que eu vou conseguir aumentar a quantidade de linfócito T helper que tem exatamente aquela especificidade antigênica. E dentro desse clone eu consigo reservar um grupo pequeno de células para não trabalhar, para ficar na corrente sanguínea como células de memória, podendo ser ativadas numa reinfecção ou numa repetição daquele desafio antigênico. E eu tenho um grupo maior de células que serão células efetoras, que serão células que de fato vão se diferenciar na produção de um determinado perfil de citocinas e vão então agora atuar modulando a resposta imunológica numa defesa imediata. Essa ilustração está mostrando exatamente isso, né? Uma célula apresentadora de antígeno, que nesse caso a gente está chamando de célula dendrítica, interagindo com um CD4, lá em azul, através de uma sinapse, que é uma sinapse entre MHC e TCR e correceptores, que é o CD28 e o CD80. O CD80 também pode ser chamado de B7. Levando esse linfócito que estava no estado de repouso a entrar no estado de ativação, produzindo citocinas IL-2 e seus receptores, e respondendo a essas citocinas através de mitose, fazendo expansão clonal, e nessa expansão clonal, então, alimentando um grupo de células efetoras, que vão trabalhar imediatamente, e também um grupo de células de memória, que vão ficar na corrente sanguínea para desafios futuros, ok? Bom, agora é interessante também que nós, quando temos um perfil de citocinas T helper 1 ativando resposta celular através de citotoxicidade e fagocitose, nós vamos necessariamente precisar de que o mesmo processo de ativação que aconteceu com o linfócito T helper naive aconteça também com o linfócito T citotóxico naive. E é exatamente o que a gente vai ver agora nessa segunda parte da ilustração, onde nós temos a interação entre a célula dendrítica, em amarelo, e o linfócito CD8, que está ali numa tonalidade de rosa. Bom, nesse caso, a gente vai ver que o linfócito TCD8, ele interage de forma restrita com o MHC classe 1. E como nós já falamos sobre a apresentação cruzada, nós vamos ver que é exatamente isso que está acontecendo aqui. PAMPs fagocitados vão ser tratados como se fossem antígenos endógenos e vão ser agora apresentados através do MHC de classe 1, de forma que o linfócito TCD8, através do seu TCR, pode interagir com esse MHC classe 1 e reconhecer esse peptídeo. Essa interação restrita, ela é restrita exatamente pela presença da molécula CD8, que está ali nessa sinapse, né, com uma curvinha rosa. E a gente vai ver ainda que, por se tratar de um linfócito T naive, o CD8 também precisa estabelecer com a célula apresentadora de antígeno a ligação de correceptores, ou seja, CD28 com o CD80, que está ali também em amarelo na sinapse. Bom, a partir desta sinapse e na presença de um perfil de citocinas TH1, dado pelos linfócitos efetores previamente ativados, o linfócito TCD8 também vai produzir IL-2 e também vai produzir receptor para IL-2. De forma que ele responde com mitose, ou seja, faz a expansão clonal e reserva células de memória e células efetoras na corrente sanguínea.
Então, a partir desse processo de ativação de CD8 e previamente de CD4, nós vamos obter na corrente sanguínea linfócitos efetores, CD8 e CD4, e também linfócitos de memória, CD8 e CD4. Bom, a partir da ativação desse CD8, nós temos agora uma resposta efetora de células T, ou seja, nós temos linfócitos T citotóxicos devidamente ativados e em quantidade suficiente para fazer a defesa. Isso está desenhado aqui nesse gráfico para a gente ter uma noção do tempo em que esse processo demora para acontecer. Então, a gente vai ver aí que numa infecção viral, por exemplo, num processo infeccioso intracelular, do dia 0 daquela infecção até o 14º dia, mais ou menos, nós temos a presença do desafio antigênico, a apresentação desses pumps para os linfócitos TCD4 e TCD8, a expansão clonal e o desenvolvimento de células efetoras desses linfócitos. Então, a gente vai ver que a quantidade de linfócitos naive fazendo expansão clonal, vai promover o aumento da quantidade de células efetoras e a atuação dessas células efetoras, então, vai combater aquele antígeno invasor. O clearance do antígeno invasor, ou seja, o fato de nós estarmos de fato eliminando esses antígenos estranhos, vai remover dos tecidos sinais de sobrevivência para linfócitos efetores. Ou seja, os linfócitos efetores sobrevivem enquanto eles têm uma missão para cumprir. Quando essa missão vai sendo cumprida, eles também vão perdendo sinais de sobrevivência e aí a quantidade de linfócitos efetores vai declinar. E o que vai sobrar na corrente sanguínea, então, naquela especificidade antigênica, vão ser linfócitos T de memória, que são linfócitos que estão em repouso. Quando nós olhamos para esse gráfico, nós entendemos uma boa parte da patogênese das infecções virais agudas. Né? Nós temos aí já gráficos como esse desenhados para o coronavírus, mostrando que nós temos um pico de viremia aproximadamente lá no 7º dia e que depois disso esse pico vai declinar. Por que ele está declinando? Porque nós temos o clearance viral executado pela ação do CD8. Né? Então, exatamente coincidindo aí com esse pico no 7º dia, que é a ativação da resposta celular. Bom, quando vocês colocaram lá no fórum algumas dúvidas, tinha lá entre elas a seguinte dúvida: linfócitos T helper se diferenciam no perfil TH1, TH2, T17 T regulador ou eles produzem citocinas nesses perfis? E eu respondi as duas coisas. A resposta, na verdade, está exatamente aqui. Os linfócitos T CD4 naive, chamados de TH0, que são aqueles que ainda são indiferenciados com relação às citocinas que vão produzir, podem se diferenciar quando efetores em TH1, TH2, TH17 ou ainda T regulador. A partir dessa diferenciação, nós vamos ver que a produção de citocinas leva o mesmo nome, ok? Com relação, então, a essa produção de citocinas, nós vamos ver que quando a diferenciação é polarizada para o perfil TH1, a ativação do CD8 se torna mais intensa, né? E também o seu grau de mitose. Né? Então, a ativação aí do CD8 requer que previamente aconteça a ativação do T helper e a sua diferenciação no perfil TH1. E lembrando também que é a partir da ativação do T helper que nós conseguimos todos os elementos necessários para a ativação cruzada ou para a apresentação cruzada do CD8. Gente, ficamos por aqui. Leiam bastante, leiam várias vezes esse assunto, porque a cada leitura que a gente faz, a gente percebe um detalhe diferente. E eu fico totalmente à disposição de vocês para as dúvidas, porque eu sei que aqui a gente entra num tema um pouquinho mais complexo, tá bom? Um beijão!